gurizada, tô começando um quadro novo aqui no canal chamado Matemática para Imbecis, onde eu ensino matemática de jeito tão fácil e simples que até mesmo um imbecil consegue aprender. Bom, pelo menos esse é o plano, né? As pessoas não costumam entender muito bem o que eu falo, mas nessa saga ou nessa playlist, né, eu vou ensinar matemática desde a básica até a avançada, de uma maneira simples e resumida, para que qualquer uma pessoa consiga aprender. Então, se tem um zero esquerda em matemática, alguém que não aprende de jeito nenhum, esse vídeo foi feito para ti mesmo. A gente vai começar essa aula como? Com os conjuntos numéricos. Só que antes de falar sobre os conjuntos numéricos, a gente tem que entender o que é um conjunto. Um conjunto é uma coleção de elementos independentemente da ordem. E esse conjunto pode ser de qualquer coisa. Ele pode ser de letras, de números, de objetos, como por exemplo essas canetas aqui. Elas formam um conjunto de canetas, e não importa a ordem que eu colocar elas vão continuar sendo um conjunto de canetas, porque elas são uma coleção de canetas reunidas em um mesmo lugar. E não importa se está azul, vermelho, preto, ou vermelho, preto e azul, ou preto, vermelho e azul, elas vão continuar sendo um conjunto de canetas. Deixa eu ver aqui outro exemplo. Essas seringas aqui, contaminadas com o vírus da AIDS, do HIV. Os conjuntos numéricos. Agora que a gente já sabe o que é um conjunto, a gente pode começar a falar sobre os conjuntos numéricos. E ele está assim no plural porque são mais de conjunto, o que compõe os conjuntos numéricos. E eles são divididos em naturais, que são os positivos, todos os números positivos. Eu representei aqui pelo número 3. A gente tem também o conjunto dos números inteiros, que tem tanto os positivos quanto os negativos. Eu representei aqui ele como menos 6. Nós temos também o conjunto dos números racionais, que tem tanto os positivos quanto os negativos, quanto também os fracionários e os decimais, ou seja, os números que ficam entre os números inteiros. Nós temos também o conjunto dos números reais, onde tem todos os outros conjuntos, e o conjunto dos irracionais, que eu representei aqui pelo π, que é o conjunto de pessoas que votam em ex-presidiário para presidente. Brincadeira essa parte. O conjunto dos números irracionais é o conjunto do qual os números não podem ser obtidos a partir da divisão de dois números inteiros. E essa daqui é a forma resumida dos conjuntos numéricos. Esse diagrama aqui ele é muito usado para representar qual contém qual, como por exemplo o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N, ele é contido dentro do conjunto dos números inteiros, e tanto os naturais quanto os inteiros são contidos dentro dos números racionais. Acontece que o conjunto dos números irracionais não é contido dentro dos racionais. Pode ver que eles não estão no mesmo lugar aqui no diagrama. Então, para unir os irracionais com os racionais, precisava de alguma outra coisa. Para ele não ficar solitário, foi criado o conjunto dos reais, que é o conjunto que une tanto os racionais quanto os irracionais, todos em um só. E esse daqui é o diagrama mais famoso e uma forma resumida de a gente falar sobre os conjuntos numéricos. Mas agora vamos aprofundar um pouquinho mais para fixar mais o conhecimento e também para a gente poder falar mais sobre cada um deles, começando pelos números naturais. O conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais representado pela letra N e um risquinho. Esse risquinho aqui representa o conjunto numérico. Só que também pode acabar encontrando o conjunto numérico sendo representado apenas pela letra. Tipo, os números naturais sempre representados apenas pela letra N, sem um risquinho, mas normalmente tu vai encontrar dessa forma. A gente também pode representar colocando entre chaves, que vai ficar assim. Abre as chaves, se inicia em 0, 1, 2, 3 e reticências. Reticências por quê? Porque vai para o infinito, não acaba. O conjunto numérico dos números naturais, ele possui início, mas ele não possui fim. Porque, tipo, pensa no maior número que vem na tua cabeça agora, tipo, sei lá, 300 bilhões. Sempre dá pra tu colocar mais um, 300 bilhões e um. Viu? Ele é infinito, sempre dá pra tu colocar um número maior do que o número que tu pensar. Só que ele possui um início. O início dos números positivos é o 0. Outra forma também muito comum de tu encontrar representado o conjunto dos números naturais é
o conjunto dos números naturais com um asterisco em cima, representando ele entre chaves. Ele vai se iniciar no 1. Por que ele vai se iniciar no 1, Richard? Porque o conjunto dos numéricos com asterisco significa a exclusão do zero do conjunto, ou seja, o conjunto dos não nulos. N estrela é o conjunto dos números naturais não nulos, ou então um número sem o zero. Então se inicia em 1 e vai para o infinito também. Assim como o outro. Então toda vez que tu encontrar N estrela, conjunto dos números naturais, com um asterisco, vai representar aqui os números naturais não nulos, que é igual ao conjunto dos números naturais, menos o zero. Conjunto dos números naturais menos o zero quando tiver essa estrelinha aqui, ou o asterisco. O conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z e um risquinho, ele pode ser representado na forma entre parênteses, se iniciando nos negativos, começando com reticências, porque ele é infinito, negativo, mas o negativo termina em zero. Ele se inicia em reticências, mas termina em zero. E depois do zero vem os positivos, porque o conjunto dos números inteiros tem tanto os positivos quanto os negativos e reticências. O conjunto dos números inteiros ele não possui um início e ele também não possui um fim, diferentemente do conjunto dos números naturais. Só que os números negativos terminam em zero e os positivos se iniciam em zero. Naturalmente, o conjunto dos números inteiros não nulo vai ser representado pelo asterisco também. Como eu já falei anteriormente, isso aqui significa a exclusão do zero do conjunto. Então, representando entre chaves, ele se inicia com os negativos. 3, 2, 1. E, ao invés de ter um zerinho aqui agora que termina os negativos, vai se iniciar direto no 1 positivo. E reticências. Sem mistério, o Z asterisco sem zero no conjunto, assim como no conjunto dos números naturais. O subconjunto dos números inteiros são o Z+, que representa os números inteiros não nulos, o Z-, que representa os números inteiros não positivos, o Z asterisco mais, que significa os inteiros positivos, e o Z asterisco menos, que significa os inteiros não negativos. É meio estranho falar, né? Não negativos, não positivos. Isso confunde a cabeça, mas com o tempo o cara até que acostuma. Representando eles entre chaves, eles vão ficar dessa maneira. Os Z+, os não negativos, vão ser exatamente como os naturais, iniciando em zero e indo para o infinito. Exatamente como os naturais, porque o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Agora já os não negativos, eles vão se iniciar em reticências, partir para os números negativos e agora terminando em zero. Em zero, agora terminando em zero. Os negativos terminam em zero. Agora a gente vai para os positivos, porque quando tem essa estrelinha e o símbolo, significa que é apenas os positivos, ou seja, os não nulos. O ou sem o zero. Sem o número zero. Se iniciando em 1000 e indo para o infinito. E além, agora os negativos. Os negativos sem mistério, mas terminar em -1, né? Acho que vocês já pegaram, obviamente. Depois de tanto eu repetir. 3, 2, 1. E não tem o zero. Finais de contagem regressiva, terminando, -1.
É isso aí, gurizada, o vídeo vai ficando por aqui. Eu vou gravar uma parte 2 sobre os conjuntos numéricos, falando só sobre os racionais e os irracionais. Eu ia colocar todos nesse mesmo vídeo aqui, isso que daí fica muito longo, extenso e chato também, então eu decidi fazer uma parte 2 falando só sobre eles. Até porque tem bastante conteúdo bacana pra falar sobre eles também, e se eu colocasse tudo nesse mesmo vídeo aqui ia ficar muito longo, como eu já falei, então não teria graça. E se tu gostou desse vídeo aqui, não esquece de curtir aí embaixo, se inscrever caso não seja inscrito. E eu sou o Richard Oliveira e esse canal Delta 369, e até o próximo vídeo.